Olá, bem-vindos a mais uma transmissão aqui nos canais da Agência Eixos. Eu sou Nayara Machado e eu estou aqui em Foz do Iguaçu cobrindo as agendas do G20 de transições energéticas. Comigo está o Celso Cunha, presidente da ABIDAN, que é a Associação da Indústria Nuclear, e ele vai contar para a gente um pouco sobre como que a energia nuclear entra nessa agenda de transições energéticas e o que o G20 está discutindo sobre isso. Bom, primeiro, obrigado, Nayara, pela oportunidade de estar contando um pouquinho para vocês do que está acontecendo aqui, né? A atividade nuclear, né, ela perpassa muitos segmentos, né? Não é só a geração de energia, né? Também vai na medicina nuclear, vai na produção do combustível, né? Vai em radiação de alimentos, então uma série de segmentos. Aqui nós estamos muito focados na geração de energia por conta da transição energética. Então essa discussão ela tem tudo a ver. Primeiro que se você olhar para a fonte, né, a emissão dela é zero. Se você olhar o conjunto de pessoas que trabalham, que vão no seu carro, ela é praticamente zero. Ela não é zero porque tem as pessoas que trabalham lá e fazem emissão de carbono. Então ela é uma das mais limpas que existem. Ela é extremamente segura, né? Nada é mais vigiado no mundo do que nuclear. Diferente de outras fontes que usam materiais radioativos, né? Mas que não são vigiadas. Né? Então, nós somos extremamente vigiados, extremamente seguros. É uma tecnologia que o mundo conheceu em torno de 1910, 1920. Né? Lá com Marie Curie, quando ela descobriu os efeitos, produziu um raio-x, né, meio tupiniquim, digamos assim, usando uma linguagem bem popular aqui com você, né, e foi por fonte de guerra, né, e salvou muita gente fazendo um raio-x ali. Então é uma tecnologia que nasceu há pouco tempo, mas que cresceu enormemente. Hoje a gente fala em botar um reator na Lua, um reator em Marte e ser propulsão das naves espaciais, né, que tem tudo a ver. Então, quando a gente fala de transição energética, né, nós estamos falando de um volume de energia incomensurável. Né? É um número muito grande. Né? Imagina trocar tudo que advém do petróleo no mundo. Então é impossível para uma fonte fazer isso. Fora o fato de que você precisa de fontes estáveis, fontes confiáveis, né? Fontes que funcionam mais de 92% do tempo. Só o nuclear dá isso. Né? Então ela é uma fonte que ela funciona na nossa matriz, por exemplo, como base. No apagão que teve em 15 de agosto do ano passado, por exemplo, as únicas fontes que ficaram em cima no Brasil foi a nuclear e o carvão, as térmicas a carvão. Então tem tudo a ver você ter ela. Ah, mas dá para resolver o problema brasileiro? Bom, primeiro, o Brasil não tem um problema de energia. Deus é brasileiro, Deus deu tudo para a gente. Mas ele cometeu um grande equívoco, na minha opinião, ou então ele foi mais sábio do que eu mesmo, que é o que eu acredito. Né? Mandou a gente resolver. Vocês têm tudo, agora vocês têm que escolher. Como é que faz? Né? Nós temos que escolher, nós temos hidrelétrica, nós temos o sol, nós temos o vento. Cada uma tem uma propriedade. Né? Sol e vento são intermitentes. Né? O sol, a gente ainda sabe a hora que ele nasce e a hora que ele se põe. A gente sabe se vai chover ou não, sabe a produção maior ou menor. Mas quando sai 17 a 19 gigawatts de uma vez. Ou entra 17 a 19 gigawatts de uma vez. Quando falamos de solar e eólica. Isso para você fazer um controle de um sistema que nasceu calçado nas hidrelétricas é extremamente complicado. Não é trivial. Né? Ah, mas dá para fazer? Dá para fazer, mas não sozinho. Então não é possível resolver a equação só com fontes renováveis. Você tem que usar as hidrelétricas, que são energia de base, concebidas para isso. Só que hoje nós estamos usando as energias de base de hidrelétrica para fazer compensação da flutuação do sistema. Só que 40% dessas fontes, dessas hidrelétricas com reservatório, tem mais de 40 anos. Não foram projetadas para suportar essa variação o tempo todo. E aí, se elas vão fazer esse papel,
Quem vai fazer o papel de base? Só as térmicas. Aí sobra carvão, óleo, que estão excluídas pela natureza, né? Gás, que está incluído na transição, mas não é limpa, né? E o nuclear, que é 100% limpo. E aí a nuclear viria para deslocar Para essas fontes deslocar e fósseis. fazer essa coisa da base do sistema. E faria, e muito importante a gente ressaltar, né, que hoje você garante toda a cadeia de suprimento. Quando a gente faz um tratamento diagnóstico do câncer ou tratamento do câncer, e são elementos radioativos. Se você desmantelar essa cadeia, né, você pode não ter o tratamento no futuro também. Você pode não ter outras coisas. Né? Então é muito importante. O Brasil só tem 3 países no mundo que dominam o ciclo do combustível nuclear e tem o minério e tem a tecnologia para fazer isso, o combustível. Foram bilhões de dólares gastos pelo Brasil para sustentar nesse grupo seleto. Nós temos a 6ª maior reserva de urânio do mundo. Nós podemos estar suprindo. A quantidade de usinas nucleares no mundo está crescendo. E crescendo enormemente, e vai crescer. Sabe por quê? Não fui eu que falei. A ONU e a COP fez uma declaração muito forte. Sem nuclear, não tem transição energética. Só eu estou dizendo. A necessidade se impõe. E onde que o mundo está hoje em relação à nuclear? A gente tem países, né, que estão colocando. Recentemente a Microsoft fez um acordo para poder usar nuclear nos data centers. Como é que está isso hoje no mundo e como é que está o Brasil em relação ao resto do mundo? Olha, acabei de sair de um painel de debate sobre investimento no setor nuclear. Está se falando em 125 bilhões de dólares de investimento anual entre 2033 e 2050. O crescimento é imenso. Há necessidade de crescer a força-tarefa, ter mais gente trabalhando. Muitos cérebros brasileiros, são muito bem formados, estão indo para fora. Só a França contratou lá 8 usinas novas e mais 6. A Itália voltou. A Itália vai ter nuclear, que tinha banido. A Europa como um todo, vive uma realidade que todo mundo voltou. A Polônia, por exemplo, está fechando as térmicas a carvão e trocando tudo para o SMR, que é uma nova tecnologia disruptiva, muito mais segura, ele usa elementos passivos, ou seja, aquilo que aconteceu em Fukushima, que uma vez que acontece um acidente, a Agência Internacional de Energia Atômica emite um parecer para que todas as usinas se adequem ao que você aprendeu com aquilo. E lá foi um acidente geológico. Teve um terremoto, caiu a linha de transmissão, aí entrou a segunda forma de alimentação do sistema de refrigeração, que foi o gerador diesel. Só que cerca de 3 horas depois veio uma tsunami. Essa tsunami colidiu diretamente com a usina. O que aconteceu com a usina? Nada. Mas tinha um problema no projeto. O gerador diesel, que era a segunda fonte de alimentação do resfriamento, não estava encapsulado, não estava protegido. Então ele foi varrido, entrou a terceira linha de alimentação, banco de baterias. Mas só suporta 3 horas. Então, após 3 horas, houve o rompimento do núcleo, e aquele show. Quantas pessoas morreram por conta do acidente nuclear? 0. Por conta da tsunami, muitas. Então veja que essa tecnologia, que não tem tantos anos assim, está fazendo cerca de 100 anos, é uma tecnologia que vem aprendendo consigo e vem... E as nossas são extremamente seguras. A gente não escuta problemas maiores. É uma das mais eficientes do mundo em termos de geração. Atinge níveis acima de 92% de geração. Se pegar uma solar, está na casa de 30%. Uma eólica, 40%. Um gás, na faixa de 50%. Hidrelétrica, na faixa de 60%. Nós estamos em 92%. E o custo dessa energia nesses pequenos reatores, ela consegue ser mais competitiva do que a energia das grandes? Conseguirá. Por que conseguirá? Nós estamos no que a gente chama de first of kind, ou seja, os primeiros da linha de produção. Eles foram concebidos para serem uma produção igual geladeira, linha de série. Mal comparando, é para a gente entender.
onde você produz em série, e uma vez homologado, você ganha muito tempo, porque você vai produzir vários. Né? Então, por exemplo, a Rolls-Royce, na Inglaterra, está com uma linha de shipyard de produção em massa, sendo estruturada para produzir reatores em série, um atrás do outro. Né? E vários outros países. A China está com 30 reatores sendo construídos simultaneamente. O que levava 10 anos na China está levando 56 meses. A Framatome, as indústrias francesas, né, prometeram agora 70 meses. Né? Acabei de estar com o vice-presidente deles, lá e com o presidente deles. Né? A Westinghouse, eu não sei o número deles ainda. Está todo mundo baixando o tempo. Quando você baixa o tempo, baixa o custo. E no caso dos SMS, se você produz em série, não preciso dizer, porque você homologou um, homologou todos, você vai fazer os testes que tem que fazer, mas você ganha muito tempo. E aí você só tem que fazer a regulação do site. Então, isto será um grande ganho. Então, hoje não é possível falar em custos de SMR. Nós sabemos custos para os primeiros da linha. Quem são os primeiros? Os chineses conseguiram fazer um reator a gás específico, não vou explicar isso, o que é isso, né? Tenha certeza. E também os russos conseguiram fazer um micro-reator, né, que está em cima de uma balsa, também lá. O Ocidente ainda não tem o seu pronto. Os Estados Unidos está numa corrida, todo mundo está correndo atrás do nirvana, né, como a gente diz, de geração de energia. E esse nirvana passa pelo SMR, porque é uma tecnologia disruptiva. Você vai botar no centro de uma cidade, você vai alimentar data center. Eu estava em vários eventos, e agora o último agora, estava lá o pessoal da Google, o pessoal do Windows, todo mundo lá com cheque na mão, dizendo assim, eu quero pagar o SMR agora, e você me entrega. Só que eles querem que entregue em 2027, não tem. Isso aí nós estamos falando, vai sair os primeiros em 27, 28. Agora, linha de produção em massa, eu particularmente acredito que a partir de 33. Né? Então nós estamos nesse momento, então é um momento de transição, né, que vai fazer parte da transição energética, né, e vai vir muito forte isso. Tem 97 projetos hoje homologados na Agência Internacional de Energia Atômica, de SMR. Desses 97 vai sobrar, como a gente diz, uma meia dúzia de 10 ao final sendo oferecido aí no mercado em massa. Né, e os outros vão estar na cadeia de produção ou vão, com o tempo, homologar formas diferentes. Né? Então, é uma cadeia pujante. Aqui nós tivemos a oportunidade no G20 de participar de painéis promovidos. Essa discussão é uma discussão forte. As pessoas já entenderam que não dá para fazer transição energética sem nuclear e sem nenhuma fonte. Não adianta a gente prometer ao povo né, que a eólica vai resolver, a solar não vai resolver. Não é verdade. Né? E as outras tecnologias têm que se provar ainda. Hidrogênio tem que se provar, bateria tem que se provar, e tem que se provar o que faz, por exemplo, com o resto da bateria depois. Senão vai virar um lixo. Né? Vamos ter um cemitério de baterias. Então, tem muita coisa acontecendo, né, nesse mercado, e a transição ela vai acelerar tudo isso. Acabou de acontecer em Nova York um encontro financeiro, onde eu não me lembro o número exato, mas foram mais de 15 bancos, né, ou agências de investimento que declararam que vão investir em nuclear. Então isso significa que o mercado financeiro, né, que é um mercado exigente, não gosta de risco, né, já falou assim, olha, nós estamos dentro, porque esse negócio vai ser bom. Se é bom para o banqueiro, é bom para todo mundo. Não tenha dúvida, porque eles não vão entrar num processo que não seja bom. Né? Quanto à regulação, a Agência Internacional de Energia Atômica está aqui. Né? Nós, brasileiros, somos regulados por duas agências, na realidade até mais, mas duas agências internacionais, porque existe a agência do Acordo Brasil-Argentina, que funciona também aqui. Então nós temos um acordo ainda da época ali da Guerra Fria, eu vou fazer bomba atômica, eu não vou fazer bomba atômica, só que o Brasil, na Constituição, já disse que é proibido até estudar bomba atômica aqui. Né? Então, também somos regulados por essa agência. Fora a ANEEL, agências de mineração, né? A agência de saúde na área de radiofármaco. Não falta gente para fiscalizar a gente. Eu queria saber se todos os outros são assim. Eu acho que não. Temos a crise hídrica.
é uma realidade, né? Antigamente você usava nos ciclos de planejamento energético, ciclos de 17 anos, caiu para 11, hoje usa 5 e acho que em breve vai usar ano a ano. Por quê? Porque está impossível a gente prever, né? Queimada está aí, né? Ainda apareceu um buraco na camada de ozônio em cima do Brasil, na realidade não foi na camada de ozônio, perdão. Foi no campo magnético em cima exatamente do centro-oeste brasileiro, detectado pela NASA. Foi uma declaração pública sobre isso. A Amazônia, novamente, eu nunca imaginei ver um rio daquele seco. Gente, rios na Amazônia, eu naveguei naquilo ali, eu conheço bem o nosso Brasil. Pode falar, a Amazônia tem lugares ali de 100 metros de profundidade. A água está sumindo. E eu tenho defendido muito que a gente tem que olhar o nosso modelo de planejamento energético com uma ótica que o Brasil não tem problema de energia. Não tem problema de escolher a energia, o quanto de energia, a forma de energia, né? É o preço da energia. Não podemos ter a segunda energia mais cara do mundo e seguir um modelo que foi o modelo alemão. Cabe pra gente. Agora, voltando na questão da meta da COP, que é triplicar renováveis até 2030. E aí, pelo que você falou desses projetos que estarão em prontidão para entrega, até 2030 eles ainda não vão ter uma escala necessária, né? Assim... Olha, a escala está muito acelerada. Né? Mundial, estamos falando mundial. Tá? O Brasil, no Plano Nacional de Energia, ele hoje, o plano que está vigente, ele aponta de 8 a 10 gigas de nucleares. Precisamos ver se o governo vai tomar as medidas necessárias para fazer isso acontecer. Senão não adianta de nada a gente botar no papel. Né? Então a gente tem que fazer esse negócio acontecer. No Brasil, 8 a 10 gigas é exatamente o triplo que nós temos. Então nós bateríamos até a meta do nuclear, que é triplicar também, e a meta global, que é triplicar a geração limpa. Né? No caso mundial, né, isso está muito acelerado, né, o nível de cooperação. Então, voltando, por exemplo, ao exemplo francês. As empresas francesas estão contratando 10 mil funcionários ano para o setor nuclear. Isso é gente, eles têm que trazer do mundo todo. Então, nós não temos um apagão, mas temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar com os prazos dos empreendimentos. Nuclear é conhecida também pelo passado, né, de sempre atrasar. Né? Isso é um fato. A gente não deve esconder as coisas. A gente deve resolver as coisas. Né? Mas atrasa por quê? Né? No passado era a regulação foi melhorada, depois foi problemas de construção, aí passamos pela época do câmbio, né? O Brasil sofreu muito com o câmbio, então isso desbaratinava qualquer projeto. Né? Então, agora, o momento do financiamento, e hoje eu estava falando que eu acho que nós temos que nos preocupar a nível mundial, é de casar os planos de energia dos países com o financiamento. Não é casar só, tem que casar o que vai, porque chega no banco, o banco vai fazer 500 mil exigências, porque não tem as análises corretas olhando para o mercado financeiro. Então, se você não resolver isso, também vai demorar. Então, tem grupos, né? Eu participei na Agência Internacional de Energia na França, de um debate, participei na Agência Internacional de Energia Atômica, tudo agora, né? Participando aqui agora no G20, tem debate no sentido de acelerar a participação do nuclear para atender a essas metas. Né? São desafios muito fortes. Né? Hoje ninguém pode responder se vai conseguir atender e nenhuma fonte pode responder isso. Nem nós somos capazes no nuclear, nem as outras fontes são capazes de responder se o tamanho do desafio pode ser vencido no prazo dado. E aí, para encerrar, eu queria saber um pouco assim, sobre o futuro para a energia nuclear. Tem projetos que olham para a produção de hidrogênio também. Se você vê que o futuro vai ser esses contratos com grandes consumidores que precisam de energia limpa e estável, por exemplo, os data centers, qual que é o futuro para a nuclear? Olha, eu acho que, primeiro, os pequenos reatores nucleares e os microreatores nucleares, eles virão exatamente para fazer a descarbonização.
Então vai alimentar os data centers, que são alimentar para o gerador diesel, para poder dar estabilidade. O Brasil tem uma legislação para o carvão, que até 2040 tem que fechar todas as térmicas a carvão. Então é uma oportunidade para o nuclear, através dos SMRs, entrarem nesse nicho e ocupar esses espaços, aproveitar inclusive os sites, até para que você não deixe as pessoas desempregadas, né? Porque o nuclear gera mais emprego do que a indústria do carvão. Tem estudos demonstrando isso, e estudos agora americanos comprovando na prática isso. Tem um movimento para tentar estender, né? Esse 2040 para 2050. O Brasil é assim, né? A gente faz uma lei, daqui a pouco a gente dá uma esticadinha, faz um puxadinho, né? Bota mais como é que chama? Uma tartaruga ali, Um jabuti. Um jabuti, né? Ali. Esse é o Brasil, e os outros países não é muito diferente, não, tá? Não vamos nos iludir, porque também é muito parecido esse jogo político, né? Eu acho que os SMRs vêm para fazer siderurgia, para descarbonizar, aço verde, então eles vão estar dentro dessas fábricas e tudo mais. E em comunidades isoladas, por exemplo, nós temos microreatores e SMRs que você só reabastece ele a cada 10 anos. Você vai lá, acaba com aquelas térmicas a óleo, que a gente manda caminhão para o meio da Amazônia, que é um símbolo mundial, né? E você alimenta com térmica a óleo, queima óleo para produzir energia. Bota um microreator desse, que tem 2 mega, 5 mega, lá, para alimentar a comunidade toda nessas áreas. Né? E isso você só volta daqui a 10 anos para reabastecer. E o reabastecimento, como é que é? Você vai, tira o reator, leva para a fábrica, bota um outro no lugar. E eles são o que a gente chama de passivo. Né? Se tiver um acidente, como teve lá Chernobyl, por exemplo, os elementos todos já estão inertes. Né? Não vai acontecer mais aqueles espetáculos que aconteceram lá. Por quê? Porque é outra tecnologia, já evoluímos, né? Igual o programa Apollo. Né? Para chegar na Lua, várias explodiram. Né? O problema é que o Apollo morre duas pessoas só, mas todo mundo vê. Né? Um acidente nuclear é um negócio muito sério. Então a gente tem que tratar da maneira correta, séria, com seriedade. O Brasil tem muita experiência na sua operação. Então, eu acho que o nuclear ele vem nesse segmento, né, da descarbonização, e ele vem na descentralização, principalmente de áreas remotas. Eu acho que vai ser os primeiros ganchos, e não tem como a gente não vir para a base do sistema, né, centralizado, para ajudar as hidrelétricas a equalizar o sistema. Se nós não fizermos isso, teremos que fazer através de térmica a gás, ou térmica a carvão, ou térmica a óleo. Como as outras duas estão banidas, vai ser tudo gás. Será que é isso mesmo que o Brasil quer? Não vou responder. O Brasil tem que responder. Né? Isso aí. Celso, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada a vocês que nos assistiram e fiquem ligados que a qualquer momento teremos novos vídeos aqui no G20.